Olá, seja bem-vindo ao podcast Ser Voz. Seja a sua voz e tenha uma comunicação efetiva e saudável. E hoje eu vou falar para você um tema fascinante, sabe qual é? É a cura através do som e da sua voz. Você já parou para pensar que o som tem esse poder de te curar? A voz também? E para esse tema eu convidei uma querida que é a Raquel Rache, que vai falar sobre esse tema. Ela é terapeuta sonora e já há muito tempo ela já trabalha com tigelas vibracionais, ou seja, qual o efeito, qual o impacto desse som na sua voz, ou melhor, esse impacto desse som na sua vida, na sua mente, no seu corpo. Então, Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer de receber aqui. Raquel já foi minha cliente, é uma fofa, uma pessoa que eu admiro muito como profissional. Ela desenvolve um trabalho maravilhoso. Me conte um pouquinho sobre a sua profissão, o seu trabalho, o que você desenvolve nessa cura do som. Eu trabalho com as tigelas alquímicas de cristal e elas emitem sons que acalmam a mente, porque o cérebro ele foi feito para entrar em sintonia com os sons que ele escuta. Então, quando a gente escuta sons que eles não são, digamos assim, previsíveis, como as músicas são, por exemplo, a gente consegue colocar o cérebro em ondas cerebrais mais lentas. E como a gente vive hoje num mundo muito acelerado, com excesso de estímulos, excesso de informações, o som correto, usado da forma correta, é como se fosse eu falo com as minhas alunas, uma limpeza mental, uma higiene mental. Porque a gente toma banho, escova os dentes, lava a louça, e como que a gente limpa a nossa mente, né? Por que a gente não come uma comida em um prato sujo do dia anterior e por que a gente continua vivendo os nossos dias com a mente suja do nosso passado? Então o som tem essa capacidade mesmo de limpar e de acalmar a mente. Interessante isso, porque às vezes quando eu escuto uma música, vem igual, por exemplo, eu adoro a música, a voz da Enya. Então ela me acalma, me tranquiliza. Mas há outras músicas que eu escuto que não bate com a minha frequência. Sim. Tem essa ligação mesmo, Raquel? Tem, com certeza. Assim, todo som, você sabe muito bem disso, ele vai nos influenciar de alguma forma. E aí, muitas vezes, quando a pessoa, pela primeira vez, ela entra em contato com o som das tigelas, a maioria das pessoas acha muito relaxante. Mas tem gente que acha incômodo. E eu falo por quê? É porque essa pessoa está tão habituada a estar nas ondas beta de alta frequência, que são as ondas do estresse, que quando ela escuta um som que tenta tirar ela dessa frequência, é isso que você falou, não está em ressonância, está em dissonância. E aí acaba causando esse incômodo, digamos assim. É raro, a maioria das pessoas realmente consegue relaxar com esses sons, porque eu costumo dizer que até pessoas que não conseguem meditar, que têm uma mente muito agitada, a maioria delas consegue entrar nesse estado de relaxamento, de calma, de paz mental, usando o som. E por outro lado tem sons, por exemplo, o som de uma obra. Eu acho enlouquecedor. Então, assim, o som ele vai nos afetar. E muitas vezes a gente não percebe. E afeta o humor. É incrível. Afeta tudo, afeta a mente, afeta o corpo, afeta as emoções. Então, muitas vezes a pessoa chega em casa estressada com esse excesso de ruído que ela vem ali coletando ao longo do dia e ela nem sabe de onde que vem. E muitas vezes vem desse excesso mesmo de estímulos sonoros que a gente vive. E relacionando esse estresse, o som com o estresse, que eu acredito que seja um impacto, o que eu observo? Às vezes a gente está no trânsito, o barulho da buzina, as pessoas passando, isso tudo gera mais estresse. Você já está lá no trânsito e ainda o carro não me locomove, e aí sabe o que eu tenho? Quando eu estou assim, eu coloco uma música bem mais tranquila para me tranquilizar, porque eu vejo que eu entro nessa frequência. Mas há pessoas que gostam mais de estilos de sons mais fortes, tipo o próprio funk, e tudo bem, eu acredito que cada um tem que ter uma sintonia com o som. Sim. E falando do som, como que há cura através do som? A cura através do som ela acontece
em sua maioria, assim, por causa dessa alteração nas ondas cerebrais, por causa dessa capacidade, dessa habilidade, dessa função do cérebro, que é entrar em sintonia com os sons. Então, quando a gente consegue tirar o cérebro dessas ondas do estresse, que elas são caóticas, elas são desencontradas. É como se a parte do cérebro da frente estivesse tocando uma música, a parte de trás outra música, o lado direito uma música, o lado esquerdo outra música. Então fica tudo fora de sintonia. E aí o som vem e ele acalma essas ondas cerebrais e ele cria essa coerência no cérebro. E o cérebro emite, né, impulsos, informações para todo o corpo. Por isso que, né, tudo que a gente pensa afeta todo o nosso corpo através do que a gente chama de neuropeptídeos, também dos neurotransmissores. E aí, quando o cérebro cria essa coerência, ele contribui para que o corpo volte para a homeostase, para que o corpo volte para a harmonia. E aí vai reduzindo o estresse, reduzindo a ansiedade, trazendo de volta a saúde, primeiro num nível mais sutil e depois no nível mais físico e tangível. Interessante demais, porque hoje a gente vive ansioso. A ansiedade, acho que todo mundo é assim. E às vezes eu falo com os meus clientes que tem alguma alteração da voz e eles falam assim: Silvia, hoje quem não é ansioso? Sim. E a gente não tem que acostumar com a ansiedade. A gente tem que modificar isso. E eu acredito que o som, pelo menos a minha experiência, me tranquiliza bastante. Às vezes eu estou muito ansiosa e coloco um ritmo que me tranquiliza, porque acho que tem que bater com a sua frequência interna. Sim. E aí eu vejo que eu tenho até mais facilidade, capacidade de pensar e tomada de decisão. Isso mesmo acontece? Com certeza, porque é aquilo que eu falei, né, sobre a questão da limpeza da mente, da gente ter, assim, ferramentas, seja através do som, seja através de alguns minutos de silêncio, de limpar mesmo a mente. E sim, todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, ela é uma parte quase que inata do ser humano, mas a gente tem que ter ferramentas para lidar com ela. E aí depende, né? Vamos supor, você quando está estressada, você quer realmente um som que vá te acalmar. Mas, por exemplo, você acordou, você está indo para academia. Você não vai colocar uma música ali totalmente. Não, você quer uma coisa que vai te dar mais ânimo, te dar mais energia. Então também de saber, se observar, se conhecer e saber, nossa, que tipo de som, que tipo de música que eu preciso agora. E aí vai fluindo e adaptando de acordo com os momentos, né? Porque nós não somos seres lineares, nós estamos sempre oscilando. Então em cada momento um tipo de som vai ser mais propício. Então, o som, pelo que você está falando, tem a capacidade de equilibrar a nossa mente, o nosso corpo. E eu falo que até uma homeostase acontece isso. Acho que a gente é vibração interna. E é igual a voz, Raquel. A voz, ela é produzida através de sons sonoros. Então, você tem fluxo de ar, ou seja, a respiração, o ritmo respiratório, ele é fundamental quando a gente produz a voz. Então, você tem um fluxo de ar que faz com que, associado com os músculos da laringe, há uma vibração, uma frequência desse som. Então, na hora que eu produzo a minha voz, eu tenho que coordenar meu ritmo respiratório com o meu ritmo de toda essa musculatura, porque senão pode ter um impacto direto na voz. E quando a gente fala voz, a gente fala de sons, e sons que também purifica, auxilia. A voz, ela também, eu falo que a voz, ela expressa sentimento e emoção. Então, quando a gente fala ou muito rápido, quando está muito ansioso, ou fala mais devagar, a voz também, ela tem essa força de acalmar a mente. Então eu falo muito da Enya porque eu gosto muito da Enya. Eu sempre gostei, assim, desde a adolescência, assim, quando eu escutei a Enya a primeira vez. E realmente é onde que ela me tranquiliza e só tem voz ali, tem ritmo, tem música, mas a voz que acalma. Falando em voz, me fala mais outros exemplos que o som pode auxiliar para ter essa homeostase do todo o organismo, corpo, mente e espírito. Foi uma coisa assim interessante que você falou, porque tudo é energia.
tudo, mesmo que a gente não perceba, está vibrando. Se você pegar ali um microscópio e for olhando, você vai chegar ali nos átomos. E eles nunca estão parados, eles sempre estão em movimento. Então eu falo que tudo emite um som, mesmo que a gente não consiga escutar. E aí a voz, ela é um instrumento de cura muito poderoso e muito, digamos assim, negligenciado pela maioria das pessoas. Porque a gente pode usar a nossa voz para se acalmar, para voltar para esse estado de centramento, de homeostase, de harmonia. Então, assim, tem os mantras, por exemplo. Os mantras eles foram criados com objetivos específicos, né? Tem uma intenção por trás de cada mantra. Então a pessoa pode entoar mantras ou pode simplesmente vocalizar algum som. E também isso vai variar. Então às vezes você tá em um estado, a pessoa tá em um estado, né, tipo, nossa, de ansiedade, eu quero aterrar. Então fecha os olhos e fala, nossa, como que eu posso usar minha voz nesse momento? E deixar fluir, deixar o som sair através de você e você sentir aquilo, como que aquilo vai alterar o seu estado interno. E sem julgamento, porque às vezes a pessoa fica, nossa, mas minha voz não é bonita. Não, a gente não está falando aqui disso. A gente está falando de usar como ferramenta de cura, então não importa. Pode ser um A, pode ser um U, pode ser um E, depende de cada momento. E então, assim, às vezes no mesmo dia, se você se conecta com você dessa forma, o som que você emite vai ser diferente ao longo do dia. Porque você não é a mesma pessoa ao longo do dia. Você está sempre mudando. Então eu falo que quando uma pessoa escuta uma meditação sonora, por exemplo, nunca é igual. Mesmo que a pessoa escute a mesma meditação. Porque a pessoa já não é a mesma. E eu lembrei... Não é a mesma, de um segundo atrás, sabe? Então isso é muito interessante. Isso... Pois é, e eu lembrei de um caso, Raquel, de uma professora que chegava aqui muito ansiosa e falava, eu não aguento mais os meus alunos, eles são agitados demais, eles falam muito rápido. E ela fala muito rápido e ela é muito agitada. E aí, uma das dicas que eu dei para ela, a orientação que eu passei, na hora que você chegar, então... se acalme, escute uma música que te dá uma frequência para você descansar, chega na sala e comece a falar um pouco mais devagar. E aí ela começou a observar que quem agitava os alunos era a própria voz dela. E até que você falou essa energia dela também chegar com o movimento, com o corpo, ela começava a agitar mais a turma. E aí a gente usou essa estratégia para ela diminuir a ansiedade dela, para os alunos melhorar essa questão. E aí o aprendizado foi melhor, ela melhorou a voz, porque ela também já estava rouca, porque ela falava, era muito agitada, falava rápido demais. E aí tudo melhorou, lógico, eu fiz um tratamento com ela, mas tudo melhorou. Ou seja, olha a importância da gente vigiar, e eu falo assim, tem um pedaço do evangelho que eu gosto muito, assim, orai e vigiai, a gente ficar nos auto-perceber. Com certeza. Como que a gente funciona e qual energia vibracional que a gente está passando para o outro. Sim. Porque às vezes a gente olha muito para o outro e na verdade é você que está fazendo isso. E a verdade é que é sempre sobre nós. Eu falo muito isso também, que relacionamento é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, né? Até porque, assim, tudo que está levando em consideração, né, os princípios sonoros, o princípio da ressonância, tudo que está na nossa realidade está em harmonia com quem a gente é. Então, a partir do momento que nós olhamos para nós e falamos, não, tudo que está acontecendo aqui no meu mundo exterior é um reflexo de como está o meu mundo interior. Então, não adianta eu querer mudar o outro. A única forma, tudo que eu tenho controle é sobre mim. Então é isso que essa professora fez. Então você faz, eu vou me mudar. Eu vou mudar a minha forma de agir com essa pessoa. Eu vou mudar a minha forma de ver essa pessoa. Porque muitas vezes também a gente fala, não, eu vou mudar. E aí você faz ali uma cara de paisagem, mas por dentro você está xingando aquela pessoa. Não adianta. A pessoa sente.
Sim, porque a gente acha que pensamentos, que eles ficam guardados só pra gente, mas eles não ficam. Pensamentos são frequências. E frequência rompe com o tempo e espaço. Então, tudo que você pensa sobre determinada pessoa chega até aquela pessoa. E a forma que a pessoa vai agir com você depende muito da forma que você pensa sobre ela, da forma que você enxerga ela. Então, nós somos nosso único problema e a nossa única solução. Ou seja, nós somos conectados 24 horas com o universo, com as pessoas, e as pessoas não têm consciência ainda disso, Raquel. E a física quântica explica muito isso. Como o meu poder de energia ou o meu poder vibracional interfere no poder do outro. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, eu estava estudando muito física quântica em um momento da minha vida, e principalmente eu fiz assim um teste. Eu peguei um arroz, coloquei dentro de um pote, e coloquei em 2 potes. E um pote, eu falava pro arroz só palavras ruins e olhava com ódio. E o outro pote era só amor. Você acredita que o pote que amarelou, ou seja, teve mais doença, foi aquele pote que eu joguei palavras ruins, som de voz ruins, expressões ruins? Sim. Então, um arroz sentiu isso, imagina o ser humano. Exato. Imagina o ser humano. E até aquele exemplo também que as pessoas falam, né? O cachorro, ele sente quando você tá com medo, ele sente quando você não gosta. Se o cachorro sente o que você está emitindo, por que outro ser humano não vai sentir? Imagina. E é isso assim que você falou da física quântica, né? O campo quântico. Nós estamos todos conectados. Essa separação física, né? Ela é uma ilusão. A matéria física, ela é uma ilusão. Tudo está vibrando. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente passa a ter também mais autorresponsabilidade. A gente sai do papel de vítima e a gente passa a se tornar protagonista da nossa vida. Porque a gente fala, não é nada sobre o outro. É sobre mim. Exatamente, sempre. Exatamente. E é desconfortável, muitas vezes, ficar nesse papel? Porque é muito mais fácil falar, não, mas a culpa é da minha mãe, do meu marido, do meu filho, do meu chefe, da minha avó que me criou, não importa. É muito mais fácil terceirizar. Mas a partir do momento que você terceiriza também o seu poder. Então, poder e responsabilidade caminham junto. E tudo isso começa na nossa mente. Por isso que eu sou tão assim fascinada pelo poder do som de limpar e de reprogramar também a nossa mente, porque o som das tigelas, ele altera as ondas cerebrais, como eu falei, e ele coloca o cérebro nas ondas teta, que são as ondas do subconsciente. Então, quando a pessoa escuta uma meditação sonora, ela consegue acessar esse subconsciente dela de forma intencional. Então ela pode vir à tona memórias, traumas, lembranças. Só que se a pessoa olha para aquilo como, nossa, o que isso tem para me ensinar? Por que isso está vindo à tona? Porque eu acredito que o som das tigelas é inteligente. Ele entrega para cada pessoa exatamente o que ela precisa. Então, se chegou talvez uma ideia, falando, nossa, tive uma ideia aqui durante essa meditação, ou tive uma lembrança, sempre vai ter um motivo para aquilo. Então, de ter essa consciência de usar o som como uma ferramenta mesmo de programação mental, porque ele é. Então, Platão já dizia, né? Olhe a música que uma sociedade escuta, você saberá muito sobre ela. Então, a música ela tem influência sobre a gente. Interessante que você falou. Quando muitos clientes, eu trabalho com voz, vai fazer 30 anos. Sou apaixonada com voz. Eu não vou falar que é 30 não, porque no meu segundo semestre de graduação eu falei, eu quero trabalhar com a voz. Primeiro que eu sofri bullying, porque eu era antes, lá eu falo bullying entre aspas, que eu era caracterizada assim, a voz infantil. E aí depois eu falei, não quero ser só isso, eu quero ser mais que isso. E aí eu fui estudar a voz, ou seja, diante de um trauma interno, eu transformo muitas pessoas. Eu me transformei e transformo as pessoas. A gente sabe o caminho e isso é importante. E engraçado, Raquel, quando chegam as pessoas aqui, a maioria das pessoas que tem problema de voz, elas chegam com uma voz aqui, ó, tensa.
Oi, Silvia, tudo bem? E eu falo, eu vou te ensinar a você conhecer a sua verdadeira voz. Porque aqui ela tem seus traumas, seus medos. E quando a gente abre, aumenta essa caixa de ressonância, melhora a frequência vibracional, eles falam, Silvia, agora realmente eu conheço a minha voz. Sim. E como ela começa até a comunicar com confiança. E eu sei que isso aconteceu com você, não foi, Raquel? Raquel, minha cliente, sim, a gente trabalhou ano passado. E me conta um pouco da sua experiência, quando você quando aconteceu essa questão de encontrar com a sua própria voz. Foi muito interessante, porque eu te busquei, eu tinha um objetivo, né, que eu ia dar uma palestra, e eu nunca gostei, assim, de falar em público, sempre tive, desde a escola, aqueles traumas, né, de apresentar trabalho e tal. E aí eu fui esperando uma coisa, mas foi completamente diferente o nosso processo, né? Então, além de eu aprender a me posicionar, a falar para uma plateia, a montar ali o roteiro do que eu ia fazer, a gente fez todo esse trabalho de acessar a minha verdadeira voz. E é algo que eu queria também fazer, né? Não foi o motivo pelo qual eu te busquei, mas foi o que eu recebi. Então, a minha voz se tornou muito mais potente, até como ferramenta minha também, de cura, de reconexão. Então, foi muito maravilhoso, assim, tipo, desbloquear mesmo essa voz que estava guardada, escondida ali debaixo de tensões, de traumas, de ansiedades, de medos, de inseguranças, de timidez. Então, a minha comunicação, de forma geral, melhorou muito depois que a gente fez esse processo. E uma frase que você falou que me marcou muito, falou assim, Silvia, você me transformou. E é o poder do som. Sim. Poder da voz. Sim. E eu vejo isso que me transformou e transforma várias pessoas. Por isso que eu falo, né, quando eu criei essa ideia da minha empresa de ser voz, seja sua voz, sim, eu falo, muita gente não sabe, e é muita gente, Raquel, muita gente não tem consciência da sua própria voz. Tem pessoas que odeiam a própria voz. Sim. E o importante é a gente, esse som que é interno, porque esse som ele é produzido na parte de fisiologia, com as forças respiratórias, musculares, mas é um som que vibra dentro de você. Uhum. Imagina. Há pessoas que não gostam da sua própria voz. Ou seja, se ela não gosta, será que ela não gosta de si? Do que está vibrando internamente? Sim. Porque a gente tem vários sons internos. Vários. Sim. Batimento cardíaco é um som, sim, interno. É. Mas quando a pessoa fala, eu não gosto da minha voz. Então isso é muito importante a gente pensar e refletir o porquê não gostar. O que internamente. Então quando fala é transformador, eu vejo a pessoa melhora a voz, ela se transforma. Sim. Ela fica mais confiante, igual você falou, o medo de falar em público, ela fica mais confiante, ela se acha mais bela. Sim. Ela começa a produzir a sua comunicação. É o poder da voz na comunicação. Sim. E isso eu quero saber qual é a sua experiência com os seus clientes, quando você vê que você transforma. O que acontece? Acontece tanta coisa. Porque é o que a neurociência chama de neuroplasticidade, né? Uhum. O som, ele vai mudando os caminhos neurais do nosso cérebro. E isso muda tudo, muda quem a gente é. Então, eu vejo, assim, as minhas alunas, é isso que você falou, se transformarem mesmo, sabe? Deixarem a insegurança para trás, se tornarem mais corajosas, se posicionarem melhor. Tem muitas que emagrecem, outras conseguem relacionamentos que não tinham. Teve uma que se casou aos 45 anos. Uau! Então, assim, outra melhorou muito o relacionamento com a família. Já tem algumas que... Teve uma que se divorciou. Então, assim, as mudanças acontecem porque a pessoa está mudando. Sim. E aí, quando a pessoa muda internamente, ela muda essa vibração que ela emite. E ela mudando a vibração que ela emite, ela vai mudar aquilo que ela está recebendo. Porque tudo tá na frequência. Não tem jeito de você sintonizar em uma rádio que é, sei lá, 100.2 e querer ouvir o que tá vindo da rádio 98. Não tem como. Então, nós somos uma antena, né? Nós temos, né, falando da física quântica, nós temos um campo eletromagnético que interage com tudo o tempo todo. E as possibilidades, os caminhos são
infinitos. Só que a gente só consegue acessar aquilo que está na mesma frequência que a gente. Então, se a gente quer uma realidade diferente, a gente tem que se transformar internamente. E o som é uma ferramenta muito poderosa para fazer isso, assim como a voz. Porque vai reorganizar todo o sistema, vai mudar a frequência, a vibração da pessoa. Então, assim, eu falo também que é um processo contínuo e eterno, que não tem ponto final. Não tem objetivo final. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter o que evoluir, a gente vai ter o que aprender, a gente vai querer novos objetivos, a gente vai querer se transformar. A nossa alma busca por isso, busca por expansão, por evolução. Então também de sair disso, nossa, mas quando eu casar, eu vou ser feliz. Isso. Quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho, eu vou ser feliz. Não. Você só vai ser feliz quando você casar, quando você tiver filho, quando tiver determinado emprego, se você estiver feliz agora. Porque é o seu hoje que está criando o seu amanhã. E eu ouvi de uma amiga minha, fala assim, porque muitas pessoas falam assim, viva o presente, é isso. E agora a minha amiga falou, Silvia, é um presente de Deus. O seu agora, o seu hoje, é o que você tem certeza. Então, como que você quer, o que você quer dar de melhor? Porque você passando o melhor para o outro, você também vai melhorar internamente. É aquilo que você falou, é algo de dentro para fora. Sim. E essa questão de julgamento, culpabilidade, poxa, é uma questão vibracional tão forte, tão ruim, porque não é só pro outro, é para ela mesma, para a própria pessoa. Sim. E aí, falando de frequência vibratória, Raquel, eu queria saber assim, tem uma frequência certa para estimular cada área do seu cérebro? Não. Assim, não tem. Tem frequências, tem o que a gente chama da solfeggio frequencies, que fala que tem frequências para vários tipos de funções. Mas assim, eu acredito que mais importante do que a frequência específica é essa sintonia que acontece. E ela pode acontecer em diversas frequências. Sabe por que eu tô te perguntando? Quando você está lá nas tigelas, tigelas? Sim. Quando você está nas tigelas, quais a frequência ali que você transmite? Porque teve um dia que foi muito interessante, você sabe que eu te acompanho no Instagram. E aí eu realmente estava precisando eu estava muito ansiosa. E eu estava precisando de acalmar a minha mente. E você tocou, mas assim, aquela frequência, eu falei assim, mudou meu mundo de uma hora para outra. Sim. Eu senti aquele som e isso fez diferença naquele momento. Aí por isso que eu falo, que frequência que era aquela? Sim, eu normalmente trabalho com 432. Que é a frequência da Terra, lindo, da natureza, do planeta. Então é uma frequência que traz muito aterramento. Mas o que é? Às vezes a pessoa fala, mas o que é a frequência 432? E a frequência 432 nada mais é do que a nota A afinada em 432. Só que quando a nota A está afinada nessa frequência, se você tocar uma tigela, ela não tem só essa frequência. Ela não é um som puro. Para você pegar a frequência de 432 pura, você vai ter que fazer isso através de uma máquina, um computador. Aí você vai ouvir um sonzinho assim, igual. Agora, quando você toca um instrumento, qualquer instrumento que seja, você escuta são os harmônicos. Então tem várias frequências dentro da frequência. Então, se essa nota A está em 432, significa que a nota B está um pouquinho acima. E aí vai ter toda essa frequência, essa sintonia, essa harmonia de notas. E além disso, tem a questão da intenção. Porque o som, ele é um condutor energético. Então é muito diferente você falar para uma pessoa, eu te amo! Você falar, eu te amo. Então a intenção, ela também é carregada através do som. E as tigelas, elas são de cristal com outras alquimias. E o cristal também é um condutor energético. Então toda a intenção que eu coloco ali, ao tocar, ela também chega até você. Por isso que é uma coisa complexa. Pode parecer, então a frequência de 432 é isso, ela faz isso, a de 528 faz isso, a de 888 faz isso.
mas assim, não é tão fixo. Estão interligados. Sim. É como a voz. Sim. A voz, ela é produzida pela fonte, Sim. que é a laringe, as pregas vocais, mais conhecida como as cordas vocais, cordas, né? A gente pensa em sons. E aí, esse som, ele tem uma frequência, então, mais ou menos do homem, a média, a partir de 110, e da mulher 200, 220, tá? Isso é uma pesquisa científica em São Paulo, realizada. E aí, o som ele é produzido aqui na fonte. Porém, ele é amplificado nas caixas de ressonância, que são os harmônicos, formantes. E aí você produz um som. E olha que interessante, dependendo da sua tensão corporal, você valoriza mais um som do que menos. Então, por exemplo, se a pessoa fala mais pro nariz, ela vai valorizar mais os sons mais agudos, tem uma caixa pequena. Então, dependendo da sua caixa interna, você vai amplificar esses sons. Então, o som da própria voz. Então, tem o filtro, a fonte, onde que essa é uma caixa amplificador, ou seja, você vai amplificar o que você vai falar e a fala. Então, dependendo do conteúdo que você coloca nessa voz, ou seja, a partir aqui do cérebro, de todo o seu estado emocional também, você vai produzir algo no outro também. E eu lembrando, quando eu estava vindo para cá, estava um trânsito danado, e aí passou uma moto e ela pegou no meu retrovisor. E eu, na hora, buzinei. Gente, ele virou com tanto, porque a buzina é um som muito irritante. Muito. Ele ficou com tanta raiva, que foi tanto palavrão, que ele me esperou, como estava um trânsito, ele me esperou. E na hora que eu abri a janela, ele me xingou de tudo que é nome. Eu só falei assim: tenha mais amor no seu coração, tenha mais Deus no seu coração. A forma de eu falar bem devagar e ele me xingando, ele assustou. Ele olhou para mim assim, ele ficou sem reação. Sim. Então, olha o poder realmente da voz, da comunicação e o momento vibracional. Ou seja, uma buzina teve uma reação de raiva dele e ele voltou querendo brigar comigo e eu, bem, com uma tranquilidade, falei essas palavras e aí ele ficou sem reação. Ou seja, a gente muda o humor, a gente muda esse ritmo. Sim. O som, ele tem esse poder. Tem. E eu vejo, Raquel, que é uma pena que há muitas pessoas que não dão muita importância para isso. O que você acha? Eu acho que as pessoas não dão importância. Eu acho que elas não têm consciência. Isso. E eu acho que, além disso tudo, o som, a música, é usado como ferramenta de manipulação das massas. Isso é muito sério. Você fica repetindo certas frases, você fica ouvindo certos padrões musicais e você pode falar: não, isso aqui não tá me interferindo. Mas aquilo se torna familiar para você. Aquilo vai se tornando o seu padrão. Por quê? Porque o subconsciente, ele é programado por repetição. É o condicionamento. É o condicionamento. Então a pessoa vai sofrendo esse condicionamento, essa manipulação, e aquilo se torna o padrão dela. E aí quando ela vive uma situação, por exemplo, desse motoqueiro, não é ela perguntar pra ele que tipo de música que ele escuta. Sim. Com certeza, porque esse padrão dele, quando acontece alguma coisa, você vai reagir nesse padrão que está armazenado no seu subconsciente. E ele sendo errado. Sim. Olha como que ele fez a reação. Sim. Exato. Então, música é padrão vibratório puro. Nós somos padrões vibratórios puros. Não tem como não interferir, não tem como não interagir, não tem como você ouvir um funk, perdoe quem gosta de funk, gente, perdão, mas você está se tornando aquilo. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga que, óbvio, não vou citar o nome dela aqui, que a gente até se afastou e tal, mas é uma pessoa que escuta funk, vai pra festa, usa roupas super sensuais, tudo bem, ela tá no direito dela. Mas aí não vem falar pra mim que você quer um relacionamento sério, monogâmico, um casamento com filhos, porque você não tá nessa frequência. Então, outro exemplo, sertanejo, sofrência, traição. A pessoa fica escutando aquilo
E uma vez eu falei disso no Instagram e eu recebi diversos relatos. Falando, nossa, a época que eu ouvia sertanejo, eu vivia na sofrência, era isso que eu atraía. Claro, você tá colocando esse padrão vibratório pra dentro de você. Você tá criando circuitos neurais no seu cérebro que vão emitir essa frequência e é isso que você vai receber de volta. Então, música é algo muito sério, som é algo muito sério. Não é... Claro, a gente escuta porque a gente gosta, mas prestar atenção. Se você tá gostando de funk, por que você tá gostando de funk? Tem uma entrevista também que rodou a internet aí, que é uma pergunta para uma menina. Qual o pior estilo musical? Ela fala música clássica. E qual o melhor? O funk tá muito em alta. Por que você gosta de funk e não gosta de música clássica? Por que você está em ressonância com essa frequência e não com essa? Quando você olha para a sua vida, para o espelho de você, que a sua vida é o espelho de você, o que você enxerga? Porque uma outra coisa que eu falo muito é que você se torna tudo que você capta através dos seus sentidos. Sim. Os nossos sentidos, eles são antenas e eles ficam alimentando cada célula do nosso corpo, cada molécula do nosso DNA, cada átomo do nosso ser. Então a gente vai se tornando tudo que a gente absorve através dos nossos sentidos. Então, veja o que você realmente quer e coloque para dentro de você frequências sonoras, visuais, que estejam alinhadas com os seus objetivos. Porque não adianta você falar para mim que você quer um relacionamento sério, um casamento estável, saudável, enquanto você está ouvindo funk sertanejo. É incompatível. Tudo trabalha com o seu equilíbrio interno. Vai ser cancelado por minha causa. A questão é isso, a questão que a gente realmente constrói a nossa história. E aí a sintonia vai depender só de você. O problema é que tem muita influência externa, né? Aí é de fora para dentro, não é de dentro para fora. E com isso você acaba sendo contaminado pelo meio. A física quântica explica também essa questão de ser contaminado pelo meio. Então você escolhe a vida que você quer. E voltando, pensando na voz de novo, a voz, o poder da cura, eu falo que eu tenho vários estágios aqui com os meus clientes. Porque, primeiro, o terapêutico. Então, todo mundo procura, eu vou no fonoaudiólogo para tratar a minha voz. Então, às vezes tem uma paralisia de prego vocal, aí a pessoa falava bem assim, começou a falar assim, desse jeito. Imagina o impacto disso no relacionamento e como a pessoa fica triste, desmotivada. Há pessoas que começam a envelhecer e a voz envelhece também, ou doença neurológica, ou casos simplesmente de rouquidão por abuso vocal mesmo, de usar tanto a voz e não ter conhecimento. Então, isso é um transtorno e não tem um impacto só pessoal, mas principalmente profissional. E eu vejo que essa questão terapêutica de ajudar, auxiliar, na hora que você melhora essa voz, dá mais resistência, a pessoa ela fica mais feliz, ela fica mais autoconfiante e traz a vida dela, porque eu falo que voz é vida também, é a forma que você transmite o que você é. E a outra questão é essa questão mesmo de entrar em harmonia. Então tem o próprio OM que muita gente fala, e é um dos exercícios de fono também que eu auxilio, que a gente chama de humming, que a gente entra em sintonia nossas caixas de ressonância e sintonia corporais. Então, com isso, a gente percebe que a pessoa ela começa a diminuir a ansiedade, ela começa a entrar em equilíbrio, ela começa a falar mais devagar. E além disso, o trabalho respiratório que eu desenvolvo. Eu sou apaixonada com a respiração. A forma da gente entrar, melhorar a respiração, o apoio. E além disso, você trabalhar a respiração, o fluxo vibracional dessa respiração, como faz diferença na nossa vida. E eu queria muito, assim, todos os meus clientes que chegam aqui, eu não trabalho só essa questão de voz, mas também trabalho esse fluxo respiratório adequado, porque eu vou ajudar ele a vibrar de uma forma adequada e assim sintonizar com algo melhor para ele. Com certeza. Né? E eu falo, tudo bem, você escolheu sintonizar com isso, mas a gente tem que trazer para a consciência o que é vida.
Sim. E a vida com uma frequência mais adequada, dependendo da música, isso vai tranquilizar muito mais o seu ser. E vai produzir mais, igual você falou. Com certeza. Dependendo da frequência que você toca internamente, você conquista algo que você quer. Então, se você tem harmonia dentro de você, você também vai ter harmonia na sua vida amorosa, sua vida de amizade, sua vida profissional. Se sua música interna é outra, você vai ter outras respostas. Exato. E baseado nessa frequência e principalmente nessa cura do som, como é o seu trabalho? O meu trabalho é através de meditações. Uhum. Eu falo que eu faço a reprogramação mental através do som. Porque eu levo a pessoa para essas ondas do subconsciente. Para quê? Para que ela entre em sintonia com quem ela está sendo. Porque o primeiro passo para a gente mudar é a gente ter consciência. Não tem jeito de você mudar nada em você que você não esteja consciente que está ali. Uhum. Então o som ele traz essa consciência ao colocar o cérebro nas ondas do subconsciente. Consciência de quem a pessoa está sendo. Uhum. Dos padrões repetitivos, das crenças. Para quê? Para que depois, na verdade, ao mesmo tempo, ela tenha consciência. Nossa, eu estou sendo essa pessoa. Isso é quem eu quero deixar de ser. E quem eu quero me tornar. E aí a pessoa começa também, através do som, a colocar no subconsciente dela aquilo que ela decidiu se tornar. Uhum. E aí ela vai fazendo essa caminhada desse ponto A, onde ela está, para esse ponto B. Então ela começa, aquilo que você falou da presença, ela começa a se tornar mais presente de quem ela está sendo. Porque o ambiente, sim, influencia. E às vezes as pessoas falam, ah, mas, nossa, no meu trabalho toca só música horrível. Raquel, como que eu faço? Não sou eu que escolho a música lá. Eu falo, tudo bem. Então você vai chegar em casa, você vai colocar uma meditação sonora, você vai limpar a sua mente dessas influências. Muito interessante. Porque às vezes a pessoa escolheu até aqui estar em sintonia com uma certa frequência, mas isso não quer dizer que ela vai continuar para sempre. Se ela decidir verdadeiramente mudar de sintonia, ela pode. Mas como que ela vai fazer isso? Através da expansão da consciência dela. Por isso tem que ser um trabalho constante, é isso? Constante. Eu falo que não tem ponto final. E eu falo que o som como ferramenta de limpeza e reprogramação mental deve ser utilizado da mesma forma que você toma banho e escova os dentes. Então, e quanto tempo você sugere? Eu sugiro 20 minutos. Ai, ótimo. Por dia. Então, assim, nos meus programas eu tenho meditações gravadas, que são aproximadamente 20 minutos. Mas assim, eu sei que às vezes a vida acontece e a pessoa não consegue fazer 20 minutos. Da mesma forma que não é todo dia que você entra no banho e lava o cabelo e relaxa. Não, tudo bem, você não conseguiu fazer 20, faz 5. Porque mas pelo menos faça. 5 minutos todo mundo tem. Mas não vá pra cama sem limpar sua mente, porque você não vai pra cama sem escovar os dentes. Você não vai pra cama sem tomar banho. Por que você vai pra cama com a sua mente suja? E Raquel, é um treinamento constante. É um treinamento. Você sabe que para você melhorar a sua voz, a sua fala, a sua comunicação, o que eu pedi para você? Sim, vários exercícios. Treinamento constante. Exato. Porque a gente muda através do treinamento. Eu falo que a gente é um pouquinho ratinho de laboratório. Sim, nós somos condicionados para. Se você muda essa frequência interna para o seu bem... Sim. É muito importante. E há pessoas que ainda falam, eu tenho que fazer isso. E não sabem a importância disso na sua vida. E é o que eu falo, assim, né? O nosso cérebro, ele tem os circuitos neurais, como se fossem as estradas, que são mais habituais, mais comuns, mais frequentes, que a gente usa desde sempre. Que são nossos padrões, as nossas crenças e etc. E aí, o que a gente faz quando a gente começa, que seja a treinar a nossa voz, que seja a reprogramar a nossa mente através do som, a gente está abrindo novos caminhos, Sim. novas estradas. Então, é como se você estivesse tirando o mato ali primeiro.
Então você vai ter que primeiro tirar o mato, depois você faz uma estrada de terra, e aí com o tempo, com a prática, com a persistência, com a paciência, com a constância, esse caminho novo que você está criando vai se tornar uma estrada nova, de asfalto, o seu novo padrão automático. Mas não adianta achar que vai ser da noite para o dia. Porque se você tem um padrão que você tenha 10, 20, 30 anos aquele padrão, não é em uma semana que você vai mudar. Sim. E foi assim o meu processo com você. Tem partes do nosso processo que até hoje eu tenho que prestar atenção. A minha maneira de falar, a posicionamento da minha língua, a voz de onde que tá vindo. Por quê? Porque eu fiquei mais de 40 anos com aquele padrão. Então, não adianta eu achar que eu fiz um trabalho com você de 8 sessões que acabou, não acabou. Mesmo que eu não esteja atualmente passando com você, eu trouxe para a minha vida muito do que você me ensinou. Por quê? Porque eu ainda estou aqui pavimentando esses circuitos no meu cérebro. Sim. E para sempre. Não tem destino final. Não a gente tem. sempre vai continuar esse processo de evolução, porque a gente sempre tem o que melhorar e o que evoluir. Então você me colocou muito assim, a sua prática da cura do sono no dia a dia. Sim. No dia a dia o que você relatou? É importante pegar uma hora do seu dia, ou minutos, melhor, minutos do seu dia para trabalhar isso. E a forma que pode ser trabalhada é na sua rotina, colocando isso, fazendo parte da sua rotina. Como que é a sua rotina relacionada ao som? Essa cura do som, para você, como que você faz? Eu medito com o som, tipo, todo dia. Tem então, um período assim, do dia, o que você orienta para as pessoas que estão... Eu prefiro de manhã, porque a minha mente está mais calma. Mas nem sempre é possível. Então, assim, às vezes as crianças acordam mais cedo que o previsto e aí não teve jeito de fazer naquele horário. E aí eu faço quando dá. Mas eu não deixo de fazer. Eu tenho um aplicativo que eu uso que vai contando ali quantos dias seguidos que eu tô meditando. Porque pra mim é inegociável. É realmente como tomar banho. Não tem como eu deixar de fazer a minha meditação sonora. E qual que é a transformação que você sente depois que você faz? Eu sinto que eu fico muito mais calma, muito mais presente no meu dia quando eu consigo fazer a minha meditação pela manhã. Quando eu não consigo, eu sinto que eu fico um pouco mais ansiosa, mais agitada, mais impaciente. Então eu já fico assim, nossa, não fiz, calma. Então vamos esperar o primeiro intervalo que tiver aqui, eu vou correr pro quarto, colocar meu fone de ouvido e fazer, nem que seja por alguns minutos. E aí tem algumas outras práticas, digamos assim, engraçadas, que eu faço às vezes. Igual a gente falou, né, da questão da voz, desse som de aterramento. Então, às vezes, sei lá, as crianças estão brigando, eu tô vendo que eu também tô ali prestes a explodir. Aí, às vezes eu começo a fazer um som, a sacudir assim. Eles olham pra mim, ficam olhando pra mim, eu falo, vamos, gente, vamos fazer junto. Aí a gente fica todo mundo fazendo som e mexendo o corpo assim, pra ajudar a harmonizar as energias, mudar a frequência daquele estado, daquele ambiente que a gente tá. E aí muda. Sabe, muda. Às vezes funciona, às vezes não, mas na maioria das vezes funciona. Interessante, muito legal. E eu pensando no poder dessa voz, nesse som que vibra, eu atendo muitos cantores. E eu falo, você prestou atenção à importância de você cantar para outro? O que você transmite a pessoas que vão lá te escutar? Você sabe o que você vai passar para ela, né? Ativa alguma lembrança? Ou realmente a pessoa fica mais feliz, ou às vezes fica mais triste, dependendo da música. Mas olha a importância. Eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande como ser humano em relação a essa questão vibracional. Quando eu falo de voz, assim, voz para mim é tudo, porque eu tenho mais de 30 anos que eu estudo voz. Então, cada pessoa que fala para mim, eu já tenho uma análise daquela pessoa, porque é a experiência mesmo. E eu sempre atendi clientes e eu falo, gente, lembra da sua responsabilidade. Eu atendo também políticos e eu falo, lembra da sua responsabilidade na sua voz. Qual verdade que você vai passar aí? Por quê? A voz, ela expressa isso, sentimento e emoção. Ela passa segurança, ela passa a sua verdade. Eu falo que ela é sua impressão digital.
Uma pessoa escuta a voz da outra e fala, gente, já sei quem está falando. Então, passe isso de uma forma mais harmônica. Equilibre, ajuda o ser que você está do lado. Ou cantando, ou ministrando uma palestra, ou contando uma história. Favoreça a vibração interna dessa pessoa, porque a voz tem esse poder de fazer essa vibração interna acontecer. E por mais que você passe isso, você com uma voz saudável, você também se sente saudável. Por quê? Porque é todo um organismo fisiológico e vibracional envolvido. Com certeza. E isso que eu queria saber, qual que é o poder da voz, do som da voz para você? A voz, para mim, é o primeiro instrumento de cura que a gente tem. Então, de ter essa consciência mesmo de como a gente se comunica, de como a gente fala, essa responsabilidade que você falou, porque o som é um condutor energético e a voz, ela vai transmitir aquilo que a gente está vibrando por dentro, e de usar a voz como essa ferramenta, como esse instrumento que Deus nos deu para que a gente se acalme, para que a gente crie essa harmonia interior, para que a gente se torne essa harmonia interior, porque é uma coisa a lei da ressonância. Quanto mais estabilizada, mais estável, mais frequente, mais constante é uma determinada frequência, mais forte ela se torna. Então, quanto mais harmonia interior a pessoa tem, quanto mais essa harmonia está verdadeiramente estabilizada e firme, concreta dentro dela, mais ela vai conseguir ser um agente que leva essa harmonia através da voz, através da própria presença. A gente vê pessoas, que são muito espiritualizadas, quando elas chegam no lugar, a presença delas já é diferente. A presença delas carrega essa paz, carrega essa harmonia. Por quê? Porque elas se tornaram isso. Elas vibraram tanto nessa harmonia que elas se tornaram isso e elas conseguem levar isso para o próximo. Porque a gente está o tempo todo interagindo entre nós. Então, quanto mais consciência a gente tem de quem a gente está sendo, da frequência que a gente está emitindo, do som que a gente está emitindo, da forma que a gente fala, do que a gente capta através dos nossos sentidos, porque é isso que a gente vai se tornar. Então, da gente se nutrir, e nutrição não é só alimento, nutrição é tudo que a gente toca, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê, todos os aromas que a gente sente, tudo que a gente capta através dos nossos sentidos é uma forma de nutrição energética. Então, como que a gente está alimentando o nosso campo energético? Não adianta você comer brócolis, tomar suco verde e ser uma pessoa extremamente reativa e raivosa. Você vai transformar o brócolis em raiva dentro de você. Não adianta você comer só orgânico e ficar brigando com o outro no trânsito. Por mais que às vezes seja difícil. Isso que você fez, sabe? Você mudou a frequência dessa interação. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a gente contribui para o todo. E a responsabilidade ela é tão grande que eu lembro que toda vez quando eu contrato uma diarista, uma pessoa e vai fazer a minha refeição, eu falo, se você estiver com raiva, não faça, porque vai transmitir isso pra gente. E às vezes as pessoas não acreditam, mas existe, a gente não leva choque de vez em quando, a gente tem esse processo vibracional. E voltando aqui mais uma vez para a voz, como a voz é no instrumento, ela também é sintonia. E foi muito engraçado o que aconteceu com a gente, né, Raquel? É o que aconteceu. Quando a gente estava conversando, eu estava te atendendo no ano passado, a gente viu uma evolução, uma sintonia, e aí quando você falou sobre o som da cura, eu falei, ai, que interessante, porque a voz também cura, e a gente pode fazer uma live. E aí esse ano, eu falei, gente, a Raquel mora na Bahia, era isso, Raquel? E eu falei, esse ano eu vou convidar a Raquel
para o podcast. E aí na semana que eu te liguei, coincidentemente você estava aqui em Minas Gerais. E aí tive essa alegria de ter você aqui hoje falando desse, que eu falo que é um tema maravilhoso, porque realmente o som cura. Eu vejo dos meus clientes, eu vejo também por todo o trabalho que você desenvolve. E aí eu queria que você passasse para as pessoas como te encontrar, se você tem curso sobre o som que cura. Sim. Me fala um pouquinho desse trabalho que você já desenvolve nas redes sociais. Sim, as pessoas podem me encontrar no Instagram, que é Raquel Rache. E atualmente eu tenho 2 programas de reprogramação mental através do som. Então, ele fica constantemente aberto, então tá ali na minha bio. E o outro não, o outro ele é um pouco mais longo, mais profundo. Então, ele é ou para quem já terminou esse de 4 semanas, ou eventualmente eu abro ele, mas ele é mais restrito, digamos assim. Então eu tenho esses 2 programas que eu não ensino a pessoa a tocar, a pessoa não precisa de ter nenhum instrumento, ela simplesmente precisa decidir se transformar, ter um fone de ouvido e criar tempo na agenda dela para cuidar de si, para cuidar da própria mente e para criar essa transformação interna que vai se refletir em todas as áreas da vida dela. Ah, excelente! É o pouco que a gente está escutando aqui, a gente já quer comprar, já quer transformar, porque realmente o som transforma a vida da gente. Raquel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, tá? Foi uma honra. Sei que você está vindo aqui de uma forma bem corrida, mas teve esse tempo para conversar comigo ou ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Quero te agradecer de todo o coração, você é muito especial, foi uma cliente muito especial que me auxiliou. Eu falo que os meus clientes, não só eu que ensino, a gente aprende mais do que ensina, e aí vem essa transformação do som que eu não conhecia até então, conhecia dos sons, mas não conhecia das tigelas vibracionais. E achei muito interessante. Eu quero te agradecer, te desejar todo o sucesso do universo. Muito obrigada, Silvia. Foi uma honra estar aqui. Eu sou muito grata a você, a todo o trabalho que a gente fez, porque me tornou uma pessoa melhor e uma profissional melhor e uma mãe melhor e uma esposa melhor. Então o trabalho que a gente fez realmente afetou todas as áreas da minha vida de forma positiva. Então muito obrigada. E eu emociono porque a gente sabe que realmente foi um fato que aconteceu e essa sintonia, essa transformação foi minha e sua, com certeza. Obrigada. Muito obrigada, tá? Você que nos acompanhou, e a gente vai ter outro tema interessante para o próximo podcast. E quero agradecer e até o próximo.